Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 17 de novembro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Bom, no nosso radar de hoje a gente vai mergulhar em 3 temas que, olha, estão desenhando o Brasil de jeitos bem diferentes, viu? Primeiro vamos falar do Pix, como é que essa invenção nossa está chamando tanta atenção lá fora. Depois, a gente entra num verdadeiro quebra-cabeça da nossa economia. A gente tem mais emprego, mas por que a produtividade não sai do lugar? E para fechar, vamos dar uma olhada nos cofres da política para entender de onde vem e para onde vai tanto dinheiro dos partidos. Então, vamos lá. Começando com uma história de sucesso que é a nossa cara, o Pix. A pergunta é, como é que esse sistema de pagamento virou parte do dia a dia de todo mundo? E tão rápido, né? Olha, para pensar um pouquinho nesse número, 140 milhões. É isso mesmo, em só 5 anos, essa é a quantidade de brasileiros que já usam o Pix. É uma velocidade de adesão assim impressionante. Pouquíssima coisa no mundo conseguiu algo parecido. E para a gente ter uma noção do tamanho desse sucesso, vale a pena comparar com a Índia, que é o outro gigante nesse mundo de pagamentos instantâneos. É verdade que a Índia tem mais usuários no total, mas se a gente olhar a proporção, o Pix alcançou uma fatia muito, mas muito maior da nossa população. É, proporcionalmente falando, um verdadeiro fenômeno. E claro que um sucesso desses não fica só aqui dentro, né? Já virou um caso de estudo lá fora. O Adrian Sernev, que é da FGV-ESP, comentou exatamente isso. Tem muito país de olho no modelo brasileiro, sabe? Vendo o Pix como uma inspiração para modernizar os próprios sistemas deles. Agora, claro, esse crescimento todo também gerou um certo barulho, né? Principalmente com quem já estava no mercado há muito tempo lá nos Estados Unidos. A coisa chegou a um ponto que o governo americano abriu uma investigação contra o Brasil por supostas práticas comerciais injustas. Muita gente na época viu isso como uma pressão das gigantes de cartão de crédito de lá. A repercussão foi tão grande que, olha só, até o economista Paul Krugman, que é prêmio Nobel, entrou na conversa. Ele chegou a levantar uma pergunta bem provocadora. Será que o Brasil inventou o futuro do dinheiro? Na visão dele, o nosso sucesso aqui serve de lição, enquanto potências como os Estados Unidos continuam meio que travadas por causa dos interesses de quem já domina o mercado. E essa história não para nas nossas fronteiras, não. Já tem iniciativas privadas trabalhando para levar o Pix para o mundo todo, com planos bem ambiciosos de expansão. O que começou como uma solução para a gente aqui dentro está virando um baita produto de exportação. Ok, saindo agora da inovação financeira, a gente mergulha num paradoxo da nossa economia. É curioso, né? Enquanto o Brasil está na vanguarda dos pagamentos, o nosso mercado de trabalho vive uma situação bem mais complexa. Olha, se a gente olha só por cima, os números parecem excelentes. Desemprego lá embaixo, numa mínima histórica de 5,6%. Só que aí, quando a gente olha com mais atenção, aparece um desafio que não vai embora. A informalidade continua ali pertinho dos 40%. Então, a grande questão é essa. Por que essa quantidade de empregos não está virando mais eficiência para a nossa economia? A produtividade, que é basicamente o quanto a gente produz por hora de trabalho, cresceu, pasme, só 0,3% por ano nos últimos 5 anos. É muito pouco. Tá, mas por que essa estagnação toda? Bom, segundo a Silvia Matos, do FGV-IBRE, uma parte importante da resposta está na própria estrutura da nossa economia. Como o Brasil é um país relativamente fechado para o comércio mundial, as nossas empresas acabam sentindo menos pressão de fora para ter que inovar, para ter que ser mais eficientes para competir. E um resultado disso é o crescimento de uma força de trabalho que a gente pode chamar de semiformal. São os trabalhadores por conta própria que têm CNPJ. Eles são diferentes, viu? Tem uma renda média maior que a de quem tem carteira assinada e, claro, muito mais flexibilidade. E essa mudança parece que veio para ficar, refletindo na preferência do pessoal. Uma pesquisa do Datafolha, por exemplo, mostrou que a maioria, 59%, já prefere o trabalho autônomo. Só 39% ainda optariam por um contrato formal com carteira assinada. Só que essa história tem um outro lado, um mais importante. Um estudo do Nelson Marconi, da FGV-ESP, acende um sinal de alerta. Essa busca toda por autonomia pode, na verdade, estar escondendo uma certa precarização do trabalho. Porque em muitas dessas novas ocupações, os salários simplesmente não estão acompanhando o ritmo. E já que a gente está falando de estruturas que definem o país, vamos para o nosso último assunto de hoje. E esse é o mergulho numa das estruturas mais poderosas e, vamos ser sinceros, controversas que existem. A máquina que financia a política brasileira. Para bancar as campanhas e toda a estrutura dos partidos políticos no Brasil, existe uma reserva de dinheiro que é público.
E o valor que está projetado só para o ciclo de 2026 é de tirar o fôlego, 6,4 bilhões de reais. Mas para a gente ter uma ideia real do que significa todo esse dinheiro, vamos comparar. Essa quantia é maior que o orçamento de 8 ministérios federais juntos e também é maior que o valor de mercado de 27 empresas que estão hoje na nossa bolsa de valores. É muito dinheiro. E aí vem a questão da gestão disso tudo. Segundo Fernando Nesser, da FGV de São Paulo, o jeito como esse dinheiro é administrado é preocupante principalmente em termos de transparência. Ele aponta que não existem critérios muito técnicos, muito claros, e isso acaba concentrando um poder enorme nas mãos dos chefes dos partidos. E na prática, o que acontece? Bom, isso acaba criando um ciclo vicioso. O dinheiro fica concentrado nos partidos maiores, que usam esses recursos, claro, para ajudar a reeleger quem já está no poder. O resultado? Fica muito mais difícil para a gente nova entrar e a renovação política fica sufocada. E olha, isso não é só teoria não. Tem exemplo bem prático. A pesquisadora da FGV, Helena Funari, aponta que o MDB, por exemplo, tem isso na regra oficial do partido. O dinheiro do fundo eleitoral vai, prioritariamente, para quem já tem mandato e está tentando a reeleição. Ou seja, é um sistema feito para manter quem já está lá. Então, do PIX, passando por esse dilema do mercado de trabalho e chegando no financiamento dos partidos, o que a gente vê são várias faces de um Brasil em constante mudança, né? E tudo isso deixa no ar uma pergunta fundamental para o nosso futuro. Como é que a gente encontra o equilíbrio certo entre a inovação que a gente precisa, a estabilidade econômica e a transparência democrática? Fica aí a reflexão. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá.